Olá, o Amigo Animal está começando e hoje com uma entrevista muito especial para vocês. Vamos lá? Eu considero hoje um programa especial, porque graças a Deus, de vez em quando chegam os casos para a gente, assim, sinceramente muito estranhos. Às vezes eu fico pensando que Deus põe a gente à prova. Eu estou aqui do lado da doutora Paloma, uma das veterinárias da Codevida, Coordenadoria de Proteção à Vida Animal da Prefeitura de Santos, e ela vai contar para vocês, eu prefiro que ela conte a história desse filhotinho. E conforme ela for falando, eu vou complementando, porque existem pedaços da história em que a Paloma não estava junto, então, e só eu estava, então eu vou complementando a história dela. Que é uma história linda, né, Paloma? Afinal de contas, envolve crianças, eu acho que tomaram uma iniciativa linda, né? Então, esse cachorrinho chegou na sexta-feira. Foram 3 crianças que encontraram ele na rua, chegaram para passar em atendimento, não sabiam nem, na verdade, o problema, a gravidade do problema dele. E aí a gente recolheu esse animal e quando foi ver, ele estava deitado, nem se mexia. Dá licença um pouquinho, Paloma. Na verdade, eu tirei esse animal da mão dessas crianças. E quando eu recolhi, eu peguei e fiz assim, olha, filho, eu vou recolher porque eu tenho espaço para ele hoje, mas não pense que isso é sempre. Mas eu nem olhei para o animalzinho. Eu trouxe eles estavam numa caixa de sapato, e eu trouxe, no caminho até o centro cirúrgico, eu abri a caixa. Quando eu abri a caixa, eu achei um cachorro que ele parecia que tinha um capacete, era enorme, uma pena, gente, que eu não, nessa hora, a gente não tem a frieza de fotografar para contar para vocês. Eu prometo que eu vou começar a fazer isso. Deixar um pouco a emoção de lado desses momentos e conseguir fotografar para mostrar para vocês. Eu nunca tinha visto, era tão grande o inchaço na cabeça que eu achei que ele tinha nascido sem olhos, porque eu não via os olhos dele, né, Paloma? Ele estava com edema enorme na cabeça mesmo, e o edema que fechava os olhos dele, realmente não conseguia abrir o olho. Tinha muita secreção, muito sangue, e na sexta-feira, ainda quando eu fui, sexta-feira foi um dia agitadíssimo aqui, aí quando eu fui conseguir avaliá-lo, já era no fim do dia, ele estava ainda, já tinha tomado remédio para dor, mas às vezes assim, a gente tocava, ele gritava de dor, mas não respondia a estímulo. Não comia, não bebia, ninguém podia mexer na boca do animal. E eu, no desespero, falava, pelo amor de Deus, Paloma, se ele está sofrendo tanto, faz eutanásia nele. E ela falou, não, vamos esperar mais um dia. Na verdade, a gente não era no final do dia, a gente saiu daqui, já era de noite. A gente saiu à noite, aquele dia, na sexta-feira, saiu daqui 7 horas da noite. Como eu que estaria de plantão no sábado, eu falei, deixa eu dar mais uma chance. Mediquei para dor novamente, fiz um sorinho embaixo da pele só para não desidratar de um dia para o outro. Quando eu cheguei no sábado, ele estava em pé, chorando e procurando comida já tinha bebido água. E aí eu mantive o tratamento, limpei a cabecinha e comecei a palpar um monte de osso quebrado na cabeça dele. Dava muita aflição, na verdade, e ele ainda tinha muita dor. Um olho já tinha aberto, o outro ainda não. E você que sentiu por fora, então, os ossos? Eu senti, dava para palpar o osso tudo quebradinho. Mediquei novamente no domingo. Quando eu cheguei, o organismo já estava começando a expelir um osso. Aí eu anestesiei. Mas expelindo por onde? Aqui por cima? Aqui por cima. Tava aqui pela cabecinha, já tinha uma pontinha de osso para fora. Como eu não conseguia tirar, porque o espaço era muito pequenininho, eu anestesiei, fiz uma incisão, né, abri a cabecinha e tirei um. Tirei outro e tirei outro. Foram 3 pedaços de crânio muito grandes. E aí eu consegui drenar a cabeça, me deu um alívio de pensar que ia conseguir diminuir o edema cerebral, tirando esses fragmentos de osso. E a preocupação dele começar a bater a cabeça e fazer mais traumatismo. Aí até enfaixei a cabecinha dele, fiz um capacete, que durou meia hora. E aí fiquei preocupada até como que ele ia responder. E no momento que eu tirei esses ossos, por ter descomprimido um pouquinho o cérebro, aí ele já começou a comer, beber água, começou a interagir com a gente, ele dorme em cima do bichinho de pelúcia, e aí ele tá super bem, parece um filhote normal, sem problema nenhum, inclusive carente, que precisa de colo e morder a nossa mão o tempo todo.
Mas você consegue, é claro que ter certeza a gente nunca tem, mas você consegue vislumbrar o que pode ter acontecido, porque ele tinha vários pedaços de ossos, que é uma pena que, mais uma vez eu digo, a gente não tem ele aqui em mãos para mostrar para vocês. O que pode ter acontecido? Um animal desse tamanho, ele não está andando pela rua sozinho, né? O que você acha que pode ter acontecido? Infelizmente, a principal suspeita é que tenha sido uma paulada, né? Uma pancada na cabeça, não sei se com pau ou com o que seja, com o que quer que seja. Porque mesmo pensar que ele caiu de cabeça, é difícil um tombo de cabeça fraturar em vários pedaços. Não tinha nenhum orifício para a gente pensar em mordedura, não tinha escoriação no corpo para a gente pensar em atropelamento. Então, infelizmente, a principal suspeita é que tenha sido maus tratos, tenha sido pancada na cabeça. E era muito grande, viu, gente? Isso aqui, esse elevado, vinha até aqui a ponta do focinho, era muito grande, e os olhos fechados. Então, a preocupação de que ele tivesse nascido assim, e com alguma doença, né, de má formação genética. No entanto, mais uma vez, eu costumo dizer que Deus põe a gente à prova, né? As pessoas se aproximam ou se afastam, e não é à toa. É muito desgastante trabalhar com bem-estar animal, mas a gente tem esses resultados, por um lado, muito satisfatórios, né? Que é só isso que a gente quer. A gente quer poder olhar no olhar de um animalzinho desses e ver o agradecimento. E foi mais uma vida salva. Por isso eu quis mostrar para vocês que, às vezes, a gente pensa que é o final e Deus mostra para a gente que não é. Na verdade, esse foi o início. Talvez, se ele não tivesse batido a cabeça, ele não tivesse vindo parar aqui. E aqui ele está em boas mãos. E esse animalzinho, qual é o prognóstico agora, Paloma? O que vai acontecer? O que precisa ser feito com ele? Então, por enquanto ele está com tratamento com antibiótico, porque os ossos na cabecinha dele já estavam necrosando. Então, tá com uma infecçãozinha ainda. Tá tratando para essa ferida, mas em uma semaninha essa ferida está fechada e ele já está apto para adoção. Tá, ele deve ter o quê? Uns 45 dias a 2 meses. É um animalzinho que vai ficar de porte médio para pequeno. É macho ou fêmea? É macho. Machinho. E que vai ser castrado com 4 meses. E quem quiser adotá-lo, é óbvio que ele estará muito melhor na sua casa, num apartamento, do que numa jaulinha dentro de um centro cirúrgico. Porque, como a Paloma disse, ele quer isso, ele quer colo. Na hora em que a gente tira ele daqui, põe ele na gaiolinha, é choro, 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 né? Então é isso, é uma história com final feliz para vocês, desse menino que a gente ainda não batizou, mas que ele não faz ideia do risco que ele correu, né, Paloma? E, infelizmente, esses maus tratos acontecem. E a gente vai continuar mostrando um outro caso legal para vocês. Vamos lá? Outro caso que eu quero mostrar para vocês, e eu gosto de fazer isso porque as pessoas, quando me encontram na rua, falam: você nunca mais mostrou os casos da Codevida. E a gente gosta para que vocês tenham conhecimento da rotina de um local que faz atendimento médico veterinário para animais carentes e para animais que tenham dono de população carente. Essa gatinha também tem uma história que é uma rotina. Acontece muito no dia a dia, né, Paloma? Essa gatinha, ela veio do mercado. Parece que tem uma pessoa lá no mercado que alimentava. E, inclusive, ela já é até castrada. Acho que ela foi castrada, voltou para lá. E aí ela chegou com uma queimadura enorme, que atingia do pescoço até a axila, vinha até o final do tórax. E o histórico é que ela foi queimada no motor de carro. Então, entra, né? O motor do carro é quentinho, esfria o tempo, agora está chegando o inverno, é muito comum isso. Eles entram no motor do carro, a pessoa não percebe, vai entrar no carro e liga o carro. Às vezes até mata, né? Então, é até um alerta para tomar cuidado para quem tem gato em casa, né? Muito cuidado com a garagem, não deixar os gatos terem acesso, porque é muito comum um gato entrar dentro para se aquecer dentro do motor. Então, e da mesma forma, ou então fazer aquelas coisas assim, né? Vai entrar antes do carro, ver se os animais estão lá, se estão todos lá, se estão
pode entrar com tranquilidade e ligar o motor do carro, porque infelizmente não é a primeira vez que isso acontece, de animal ficar preso na engrenagem e às vezes não acontece a queimadura, ele se arrebenta inteirinho na engrenagem do motor, né? Já aconteceu bastante, de depois a gente ter que amputar a pata e tudo, né? Eles se machucam bastante. E aí ela chegou com a ferida, só que acho que já tinha um tempo, então estava muito infeccionado. Então a gente está tratando aí, está na luta com essa ferida já faz 3 semanas, já suturamos, já abriu, e agora a gente está assim, fazendo esse curativo todo dia. A primeira vez quando chegou era horrível, gente, era ponto daqui até embaixo. E a gente está mostrando porque ela é muito mansa, muito, muito querida, é uma gatinha para doação, para que ela não volte lá para o local. Onde ela é livre, é muito melhor um animal livre do que preso numa gaiola. Então, a gente está dando a oportunidade dela ser adotada, né? Caso ela não seja adotada, ela vai voltar para a liberdade dela. Mas o mais gostoso dela é que ela é tão tranquila, que ela fica solta aqui na Codevida, aqui na sala pré-cirúrgica, ao ponto dela já ter escolhido uma cadeira, né? Ter escolhido o lugar dela e de lá não sai, né? Tudo começou porque a gente deixava ela na gaiola e ela abria sozinha a gaiola, saía e ia para lá. Então, de manhã, a gente chegava de manhã, ela estava lá. Só que aí, por ela ter ficado longe da água e da comida, ela não comia, não bebia água. A gente resolveu começar a já deixar ela fora, com a água e com a comida. E ela fica, entra cachorro para ser anestesiado, sai cachorro, a porta fica aberta, ela não tenta sair. Na cadeira dela, ela não sai. Bom, a gente deixa aqui a imagem de vocês, ela voltando para a poltroninha dela e deixando essa menina para doação. Ela tem por volta de 2 anos de idade e precisa de um lar. É muito tranquila e convive bem com cães. É claro que vai passar por uma adaptação. Convive bem com cães e com outros gatos. Tá bom, gente? Vamos lá.